Amém, meus irmãos. Nós louvamos a Deus por esse tempo tão especial que o Senhor tem nos dado. E esse tempo é um tempo de reflexão, é um tempo onde nós podemos parar e observar aquilo que a Bíblia Sagrada fala para nós. E o que a Bíblia Sagrada continua nos alertando e nos apresentando é que Deus ama o pecador. Deus ama as famílias. Deus ama aqueles que foram criados à sua imagem e à sua semelhança. Quero dizer nessa noite que por mais que sejam as lutas que você tem vivido na sua casa, por maiores que sejam as dificuldades que você tem encontrado no decorrer do seu dia a dia, não se esqueça disso. Jesus ama você. Jesus ama a sua família. Jesus ama o seu casamento. Jesus ama os seus filhos. E é por tanto nos amar que Ele se derrama, que Ele se entrega, que Ele estende a sua mão compassiva para nos ajudar. A caminhada, a vida não tem sido fácil. Nós estamos diante de uma realidade onde o tempo tem corrido cada vez mais rápido. Estamos diante de uma realidade onde as dores, elas são cada vez mais reais. Aquele ambiente onde talvez nós lidávamos e falávamos, esse é o ambiente intangível e esse é o ambiente tangível, esse é o ambiente onde nós não vemos, esse é o ambiente onde nós vemos. Esses ambientes, eles têm se misturado, eles têm se entrelaçado, e as dores a quais esses ambientes geram são reais nas nossas vidas. E nisso nós vemos que precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Esse Salvador é aquele que é conhecido como Jesus de Nazaré. Ele é conhecido como Galileu. Ele é conhecido como aquele que se assentava à mesa com publicanos e pecadores. Ele é conhecido como aquele que entrava em lares humildes. E ali, em lares humildes, derramava do seu amor e da sua graça. Ele foi aquele que alimentou pessoas com fome física, mas também alimentou aqueles que tinham fome espiritual. Ele é aquele que foi para uma cruz que foi usada certamente por muitos malfeitores, mas ele sem pecado algum, ali ele se entregou, ele pagou o preço e ele disse: está consumado. Esse é Jesus Cristo ao qual nós cremos, e é nele que nós cremos e acreditamos e confiamos a nossa casa, para que possamos, como famílias, prevalecer. Saiba você que é possível prevalecer em meio às lutas com Jesus junto a nós. Saiba você que é possível vencer as tempestades tendo Jesus no barco. É possível ter a fome saciada, temos Jesus como nosso amigo, como nosso Salvador. E nessa noite, quando nós falamos sobre família, e quando nós entendemos que família faz parte de um plano maior, a qual Deus assim provê ao mundo, eu quero convidar você a olhar uma das atitudes de Jesus e um dos exemplos de Jesus, que certamente são exemplos a serem copiados por nós, e até mesmo exemplos que vêm como forma de compreensão, para que nós possamos continuar lutando e nos entregando em favor da nossa casa. E esse exemplo está lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 13. Esse texto bíblico fala sobre o exemplo que Jesus dá ali ao lavar os pés dos seus discípulos. E eu digo a você que essa atitude que Jesus faz não foi uma atitude sem sentido. Todas as atitudes de Jesus tinham uma intenção. E nessa atitude, Jesus, ele quebra todos os paradigmas existentes da época que separavam senhores de servos. Jesus, ele se apresenta na história como Senhor, mas ele também se revela como servo. E como servo, ele ali se reclina e dá o exemplo, fazendo com que todos os que estavam à sua volta pudessem também experimentar disso. E o texto bíblico nos diz o seguinte, João, Evangelho de João, capítulo 13,
Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Jesus respondeu e disse: O que eu faço não sabeis tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não terás partes comigo, não tens partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não são todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Não, nem todos estáis limpos. Então, depois que lhe lavou os pés e tomou suas vestes e assentou outra vez à mesa, disse: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Meus irmãos, nós estamos diante de uma cena, que é uma das cenas que antecede a ida de Jesus até o Gólgota, até o local aonde ele seria morto, crucificado. A palavra de Deus nos mostra que esse percurso que levou Jesus até o Gólgota, ele não foi marcado somente pelas vaias que Jesus ouvia, pelos açoites que ele levava, ou até mesmo pela vergonha que estava sobre ele. Mas esse percurso foi marcado como o percurso que mudaria a história da humanidade. E mudaria a história da humanidade porque estava justamente cumprindo aquilo que a Escritura dizia. Aquilo que os profetas no passado haviam dito por intermédio e por revelação do Pai, de que um dia viria o Salvador à humanidade e ele pagaria o preço pelos pecados da humanidade, trazendo redenção, trazendo libertação, trazendo nova vida. Nós já falamos aqui que Deus, ele é especialista em fazer novas coisas. O Deus a qual nós cremos, ele é especialista em nos dar novos recomeços e ele nos dá uma nova vida. Essa nova vida é uma vida marcada agora pelo seu amor, pela sua graça e também pela sua justiça. Não podemos nos esquecer jamais que o Deus a qual nós cremos, ele é 100% amor, mas ele também é 100% justo, e ele vê com um olhar claro e sem qualquer empecilho tudo aquilo que acontece sobre a face da terra. Nada passa desapercebido a ele.
Porém, nos tons e sobretons da história, a gente vê o amor de Deus recaindo de uma forma infinita, abundante, porque o que nós, como seres humanos, merecíamos era tão somente a justiça de Deus, era tão somente a pena que vem da parte de Deus, porque um dia nós o negamos, um dia nós o traímos, um dia nós falamos não para Ele. Mas Deus insistentemente Ele envia a mensagem dizendo: eu me importo com você. Eu me importo com você e eu, por me importar com você, eu enviei a solução. E essa solução está em Jesus. Jesus, dentre muitas oportunidades e muitos exemplos que Ele nos deixou, Ele deixa aqui um exemplo de serviço. Saiba que essa passagem bíblica, ela se encontra em muitos livros que falam sobre liderança. Ela se encontra em muitos livros que falam sobre administração, sobre serviço e servir. E diante dessa preciosidade, nós podemos entender que Jesus, Ele ensina uma lição preciosa aos discípulos de que só seria possível que eles caminhassem juntos e unidos à medida que eles entendessem o valor real do serviço. Em uma comunidade, é impossível sobreviver sem servir. Em uma família, é impossível viver sem servir. Às vezes, existem realidades do tipo aonde nós chegamos em casa e, usando do exemplo lá de casa, às vezes chegamos cansados, depois de alguma atividade, depois de um final de semana, e aí sentamos no sofá, conversamos um pouco, falamos de como foi tudo aquilo, alinhamos alguns pontos, mas dentro de casa tem serviço a ser feito. A Tati, ela já vai para o quarto e vai pegando as roupas que estão soltas pelo quarto e pela casa e já vai guardando essas roupas, tirando as roupas que talvez precisam ser lavadas e colocando no cesto da roupa lavada. Enquanto isso, a gente vê que o serviço está acontecendo, é preciso que alguém faça isso. E aí você pode estar pensando, coitada da Tati, somente a Tati faz o serviço, né? Não, eu tenho a minha responsabilidade também. E aí eu vou para uma outra área de serviço, e eu tenho assim, todo mundo tem o seu tique, né? Todo mundo tem o seu tique, que às vezes não consegue lidar com ele. Já conheci pessoas que têm o tique da limpeza dentro de casa, toda hora está limpando, outros têm o tique da luz ligada, tem que desligar, outros têm o tique da luz acesa, tem que acender tudo. Eu, quando chego em casa, a primeira coisa que eu visualizo na minha frente é a pia. E se tem louça na pia, eu não consigo fazer outra coisa primeiro antes de zerar a louça. E a Tati fala, lava a louça e deixa escorrendo. Não, para mim, missão dada é missão cumprida. Eu preciso lavar a louça, secar a louça e guardar a louça. Então veja que existe o quê? Serviço. Agora imagine se chegássemos em casa, você chegasse na sua casa, ou diante das atribuições que você tem, e aí simplesmente nós colocássemos os pés ali no sofá e ali ficássemos e não nos interessássemos com o serviço, aquilo ia chegar num momento aonde se tornaria algo insustentável. Talvez tropeçaríamos pelas roupas caídas pela casa, talvez buscaríamos um copo no armário para tomar uma água e não teria o copo limpo, né? Porque você começa nos copos, depois você vai para as canecas, depois você vai para xícaras maiores e por final termina nas menorzinhas, né? É assim geralmente. E aí você não encontraria ali. É preciso servir, meus amados irmãos. É preciso servir. E Jesus, ele deixa muito claro que no ambiente da família, o ambiente da família é o universo que Ele dá para que o serviço possa acontecer e possamos desenvolver um ao outro e até mesmo mostrar por meio daquilo o amor, a graça e o ensino que aprendemos de Jesus.
Jesus, ele entendeu perfeitamente que se os discípulos, eles ficassem ali, após o momento que ele partisse, ali somente sentados, na praça, jogando conversa fora e conversando de coisas aleatórias, o evangelho não iria para frente, o evangelho não iria chegar aonde precisava chegar. O serviço fez com que as famílias se reunissem. O serviço fez com que as pessoas ali, elas olhassem para dentro de casa, mas também para fora de casa. O serviço fez com que eles não parassem. E isso fez com que o evangelho, ele adentrasse a Jerusalém, Judéia, Samaria e chegasse até os confins da terra. Porque um exemplo de serviço foi presente na vida dos discípulos. E aí Jesus, ele mostra isso de um modo muito assim bonito, porque ele começa com os seus. E podemos dizer que naquele momento de ministério de Jesus, aonde Jesus, 3 anos intensamente, anda com 12 homens e caminha cidades e vilarejos e adentra a lugares que eram lugares que precisavam da presença dele ali, a família de Jesus mais próxima naquele momento era quem? Eram os seus discípulos, eram os 12 que estavam com ele. Jesus os conhecia pelo nome, pelo sobrenome, Jesus os conhecia de olhar, Jesus sabia quando Pedro estava irado, Jesus sabia quando João estava ali melindroso, Jesus sabia quando Lucas estava triste, Jesus sabia quando os outros estavam cansados. A caminhada fez com que Jesus conhecesse eles de tal forma como a família os conhecia. E Jesus, quando leva o princípio, que é o princípio do serviço, ele faz isso a partir da onde? Daquele núcleo mais próximo em que ele está. E esse núcleo é o núcleo que recebe de Jesus palavras tais como: olha, hoje eu lavarei os vossos pés. Hoje eu serei aquele que servirei vocês de tal forma a qual vocês ainda não entenderam, a qual vocês ainda não experimentaram. Eu serei o serviço entre vocês. Isso estranha a Pedro. Pedro, por exemplo, diz: não, Senhor. O Senhor é quem precisa ser servido. O Senhor é quem precisa ter os pés lavados por nós, e não o contrário. Mas Jesus, ele não permite que isto aconteça naquele momento, porque um novo mandamento e um novo sentido para o serviço estava sendo dado, que não era um sentido de servir por servir, mas era um sentido de servir por amar. Jesus, ele serve porque ele ama. Jesus, ele não serve porque é uma obrigação, porque é uma ordem. Jesus, ele não serve porque havia ali horários marcados específicos para que ele cumprisse sua carga horária sobre a face da terra. Jesus, ele simplesmente serve porque ele ama as pessoas que estão à sua volta. Quem ama, serve. A quem nós amamos, nós devemos também servir. E Jesus, ele quebra o paradigma de que forma? Ao mostrar que não é somente a quem nós amamos que nós devemos servir, mas também àqueles que não nos amam, se houver a oportunidade de servir, nós podemos servi-los. Entre aqueles que estavam para ter os pés lavados, estava Judas, que o trairia momentos mais à frente, que o entregaria por míseras moedas de prata, que não se arrependeria, que teria uma comoção interna muito rápida e que por uma fragilidade grande do seu coração e desvio do seu coração, abandonaria aquele que era o seu Senhor e o seu Salvador. Jesus serve também a Judas. Aqui, o princípio que fica para nós nesta noite é que o melhor lugar e o lugar aonde nós aprendemos a servir como Jesus serviu, que é um serviço pautado em amor, é os nossos lares, são os nossos lares. São nos nossos lares que nós experimentamos algumas intimidades que são peculiares tão somente da nossa casa. E Deus convida você a servi-lo nesse ambiente.
São nos nossos lares que nós lidamos com imperfeições reveladas. Aqui nós escondemos nossas imperfeições. Poucos sabem das minhas imperfeições, mas em casa a Tati sabe das minhas lutas, sabe das minhas imperfeições, e isso não é exclusivo meu, você também tem isso. Talvez aqui, aquele ser de destaque dentro de você que é um pouco mais ranzinza, é um pouco mais rabugento, é um pouco mais nervoso, é um pouco mais passivo, se revela. É quando nós damos o nosso passo para dentro de casa, nós somos personificados por quem nós somos de fato. E ali é o lugar aonde há um grande convite dado por Deus para que nós desenvolvamos o amor, desenvolvamos o perdão, desenvolvamos ali aspectos que são aspectos de serviço que nos leva de forma indistinta a amar aqueles que estão à nossa volta. Nós entendemos e sabemos claramente que existem tipos de amor e existe um amor dentro de casa que é diferente do amor que temos fora de casa. O amor entre um esposo e uma esposa é algo fenomenal, é algo maravilhoso, é algo que a ciência não consegue explicar, é algo que os hormônios, sendo estudados, não conseguem responder. O amor de uma mãe por um filho. Uma mãe, ela é capaz de fazer coisas inacreditáveis pelo cuidado e pelo bem-estar do seu filho. Se for preciso passar noites em claro, ela passa. Se for preciso ali trabalhar de jornada dupla para dar o que o filho necessita, ela faz. Se for preciso ir à luta e até mesmo brigar pelo cuidado e o bem-estar do seu filho, ela está disposta a fazer. Uma mãe se torna desbravadora porque há um amor contido dentro dela, a qual é algo desenvolvido nessa matriz da família. Também nós podemos entender o amor que existem de filhos para pais. Filhos que olham para os seus pais, filhos que respeitam seus pais, filhos que amam seus pais por aquilo que eles são, que entendem que foi preciso muita abnegação, renegação por parte dos pais para que os filhos pudessem chegar aonde chegaram. É muito comum nós vermos e vivemos numa geração onde os pais não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso à cultura, não tiveram acesso a alguns privilégios, mas os seus filhos têm. E tudo isso porque houve uma renegação, houve um amor que fez com que eles abnegassem daquilo para que os seus filhos pudessem viver aquilo. É um amor inexplicável. É dentro do lar que Deus nos dá a graça de desenvolver tais características que nos levam a servir. Quem ama, serve. Se nós amamos a Deus, de fato, como nós falamos, se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, se nós amamos a Deus a tal ponto de não termos outros deuses diante do Todo-Poderoso, do grande Eu Sou, nós estaremos dispostos a servi-lo com toda a intensidade do nosso coração. Eu ouvi certa vez de um pastor mais experiente, aonde ele dizia da seguinte forma: se o obreiro ele ama a Deus e for necessário ele pagar para servir em determinados campos, ele paga para servir em determinados campos. Às vezes pode parecer um abuso, pode aparecer até mesmo uma estratégia de manipulação, mas não, porque quem ama está disposto a servir e a fazer de uma forma que atribui valores e atribui serviço àqueles a quem nós amamos. E quando nós olhamos Deus e visualizamos Deus e cremos em Deus, nós dedicamos nossa vida a Deus, nós falamos: Senhor, usa da nossa vida para o teu bem, para a tua glória, faça o que o Senhor quiser. E Deus, Ele coloca diante de nós aspectos de serviço e que por vezes nós negamos, renegamos e falamos: não, Senhor, mas se nós de fato amamos a Deus, nós iremos servir. E quando nós estamos dentro de uma família,
Você, em algum momento, orou pela sua família, ou pediu à sua família. Talvez em algum momento você pediu a Deus: Senhor, eu preciso de um namorado, eu preciso de uma namorada, Senhor, eu preciso de um esposo, eu preciso de uma esposa, Senhor, eu preciso de uma família, e Deus deu para você. E se você ama de fato, Deus, Ele convida você, por meio do exemplo de Jesus, a servir a sua família com amor. O amor antecede o serviço nessa equação. Por amar, nós servimos e servimos com alegria. De outra forma, é um serviço que pode ser um serviço cansativo, exaustivo, extenuante, que tira as nossas forças. Mas se nós amamos e servimos, meus amados irmãos, aquilo é fonte de retroalimentação dentro de nós, porque à medida que nós fazemos, mesmo estando cansados, nós recebemos de Deus uma porção de força adicional para que possamos seguir em frente. Jesus, Ele traz esse princípio do serviço baseado no amor que Ele tinha por aqueles que estavam à sua volta, justamente para marcar que sem tais fatores na vida daqueles discípulos, eles não continuariam, eles não seguiriam em frente. Aqui nós estamos lidando com homens que tinham suas imperfeições, com pessoas que tinham suas lutas, com pessoas que lutavam consigo mesmo e até mesmo lutavam com as questões que estavam à sua volta. Alguns eram justiceiros e falavam para Jesus: manda todo mundo embora. Outros eram amorosos e queriam colocar todos dentro de uma mesma casa. Alguns outros eram racionais e ficavam pautados na razão, esquecendo da fé. Outros eram ali questionados por Jesus, e Jesus falava a eles: vocês não conseguem o que pedem porque vocês não têm fé. Diante dessas imperfeições existentes ali, Jesus, Ele simplesmente se mostra e diz: o amor, Ele vai nos levar a servir, e o serviço, Ele será a pauta de desenvolvimento da graça e do amor de Deus entre as pessoas. Por meio do serviço, nós revelamos o nosso amor à família. Por meio do nosso cuidado, nós revelamos o nosso amor à nossa esposa. Por meio da atenção, nós revelamos o nosso amor aos nossos filhos. Por meio do nosso amor a Deus, nós não questionamos aquilo que Ele diz. E quando Ele diz sim, nós entendemos que é sim e seguimos em frente. Quando Ele diz que é não, tudo bem. Tudo bem. Porque nós amamos a Ele. As Sagradas Escrituras diz que nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Nós servimos a Ele porque Ele serviu a nós primeiro. E o ato de ir para a cruz do Calvário foi um ato de serviço à humanidade. Um ato de entrega que cumpriu com todos os pontos das Sagradas Escrituras, fazendo com que tudo aquilo que foi dito pelos profetas se tornasse real naquele momento. Ao longo da história, homens e mulheres serviram e foram usados extraordinariamente por Deus. Ao longo da caminhada, nós podemos ver líderes que serviram grandes nações e mudaram o rumo delas. Hoje nós estamos, porventura, ligados em algum emprego, em alguma instituição ou organização, porque um dia alguém serviu aquela instituição e organização a ponto de fazer dela uma geradora de empregos. E fica o exemplo para a gente levar para casa, que é: nós só somos família hoje porque um dia alguém nos serviu. Um dia foi preciso alguém trocar suas fraldas. Um dia foi preciso alguém lhe dar alimentação. Um dia foi preciso alguém pegar você às pressas, porque você estava ardendo em febre, e levar você para o pronto-socorro. Um dia foi preciso que alguém colocasse o seu prato à mesa e ensinasse você a comer com garfo e faca. Um dia foi preciso alguém puxar a sua orelha e dizer: filho, filha, amor, você está errado.
E o ciclo do serviço não para por aqui. Jesus imprime essa marca na história, mostrando que aquele que era digno de ser servido sem nenhum tipo de questionamento, tomou uma posição de serviço e fez isso não porque era status ou porque Jesus ia ganhar alguns likes e alguns seguidores. E aí é real os seguidores de Jesus, né? Não é igual às redes sociais de hoje. Alguns que seguiam ali, acompanhavam Jesus. Jesus não fez isso só para estar bem com os outros. Jesus fez isso para demonstrar que ele amava. Amava tanto aqueles que o amavam, amava tanto aqueles que tinham no coração o desejo de o trair. Jesus, ele serviu tanto aquele que disse que não queria ser servido, mas como aqueles que talvez estavam assentados, com os olhos fundos, aguados, perguntando: Jesus, quando vai ser a minha hora? Será que Jesus vai lavar os meus pés também? E eu acredito que nos pés daqueles homens, talvez, os níveis de dificuldade eram diferentes uns dos outros, né? Talvez o pé de um necessitava de um pouco mais de cuidado do que o pé de outro. E Jesus simplesmente serviu. Serviu indistintamente, com amor, mostrando: eu os amo. E para a gente, nessa noite, fica que não tem nada melhor do que servirmos a partir da nossa casa também. Servirmos a instituição que Deus colocou a nós como uma instituição de grande valor. Servir ao presente que Deus nos deu, que é um presente que nós não nos vemos sem Ele. Nós lutamos e falamos da família, pedimos oração, nos alegramos e nos entristecemos nela, mas nós não conseguimos nos ver fora e longe da família. Meus irmãos, é tempo de olhar para a família com um olhar diferenciado. É tempo de olhar para a família com um olhar de graça, porque Deus, ele olha com um olhar de graça. É tempo de servir, não porque é responsabilidade. Eu alimento porque eu sou mãe. Eu tenho a responsabilidade de prover porque eu sou pai. Não, não é por isso. Não é por isso. Porque se você faz somente por isso, a sua intensidade de serviço está desfocada. Você faz o que faz, ou melhor, deveria fazer o que faz, porque você ama a sua família. E por amar a sua família, você está disposto a servi-la indistintamente. Família é família em toda hora. Filhos serão filhos por toda a vida. Esposa da mesma forma, esposo da mesma forma. O olhar de Deus, eu quero dizer para você, ele não muda em relação à família. E o cuidado dele, o amor que é derramado sobre a sua casa e sobre a sua família, não muda. Não muda. Deus, ele continua derramando de modo abundante da sua graça e do seu amor, a fim de que você possa viver a sua família, não por uma obrigação, mas que você possa viver por amor. Jesus serviu porque ele amou. E por amar, ele serviu e serviu bem até o fim. Eu quero convidar você nessa noite a refletir sobre isso e a pensar como que anda a sua posição e o seu reflexo dentro da sua casa. Você é aquele que tem servido porque é uma obrigação, ou você tem servido porque você já entendeu que é por amor que você faz? Diante dessa reflexão, o convite que fica é voltar o nosso olhar para a cruz, pedir a ajuda daquele que fez isso da melhor forma, e esse é Jesus. Então, nessa noite, peça ajuda a Jesus, clame a Jesus, peça a Ele: Senhor, me ensina
a amar como devo amar, para que eu possa servir da melhor forma. Me ensina. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento, e se essa é a sua oração, eu convido você a ficar de pé. Se essa é a sua reflexão, Senhor, me ajuda, me ajuda. Se você foi de alguma forma mexido em alguma área que levou você a observar que a realidade do serviço não está pautado na obrigação, mas no amor, eu quero convidar você a se colocar diante de Deus, porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que se achegar a Ele com o coração quebrantado, nele encontrará descanso, alívio e encontrará o caminho a seguir. Então vamos orar nesse momento? Coloca diante de Deus sua casa, coloca diante de Deus sua vida, coloca diante de Deus aquilo que você tem feito. Talvez você tenha dito, mas eu só sirvo para pagar contas, só cobranças em casa. O meu nível de mãe nunca, talvez, é reconhecido. Eu como filho faço as coisas, mas meus pais não reconhecem. Eu quero convidar você a mudar o foco e o modo da fala. E que você possa olhar para Jesus e falar, eu vou continuar fazendo com amor. Eu vou fazer com amor. Porque fazendo com amor eu vou servir com qualidade. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Obrigado por esta noite. Obrigado por nos mostrar mais uma vez um exemplo, que foi um exemplo que Jesus nos deixou acerca do serviço. E esse exemplo nos leva a olhar para a nossa casa e que com amor também possamos servir aqueles que estão à nossa volta. Ó Deus, tira dos nossos lares a murmuração, tira dos nossos lares, ó Deus, o senso de dar respostas prontas. Ó Deus, tira do nosso lar, talvez as intenções erradas do nosso coração, que tem nos levado sempre a recorrer a forças que são as nossas. Cansamos disso, recorremos ao Senhor. Queremos servir porque nós amamos ao Senhor, e por amar ao Senhor nós serviremos indistintamente aqueles que estão à nossa volta, a começar com a nossa casa. Obrigado pela vida dos meus irmãos, amigos, que o Senhor abençoe suas casas, que o Senhor abençoe suas decisões, que o Senhor os abençoe ao sair por essa porta, e que ao chegar em casa, eles não se esqueçam, que eles vão falar não para determinadas atitudes, porque eles amam a família, que eles vão dizer sim para outras, porque eles amam a família, que eles vão se engajar em serviço com alegria, porque eles amam a família. Ó Deus, isso é o reflexo do Senhor. O Senhor fez tudo por nós, porque o Senhor ama e ama muito a nossa casa, a nossa família e aqueles que são criados à sua imagem e à sua semelhança. Obrigado, toda honra e glória sejam dadas ao Senhor, nos céus e na terra, e que o Senhor continue sendo o Senhor de muitos lares, o Senhor dos nossos lares. Nos ajude, no nome de Cristo Jesus. Amém.